Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 23 de abril de 2022, oitava da Páscoa. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça, multiplicais os povos que creem em vós, contemplai solícito aqueles que escolhestes, e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Amém. Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje faz parte de uma unidade literária maior, que nos apresenta a lista ou resumo das várias aparições de Jesus. Jesus aparece a Maria Madalena, mas os discípulos não aceitam seu testemunho. Jesus aparece aos discípulos, mas os outros discípulos não aceitam o seu testemunho. Jesus aparece aos 11, critica a falta de fé deles e manda anunciar a boa nova a todos. Jesus sobe ao céu e continua a cooperar com os discípulos. Além dessa lista de aparições do Evangelho de Marcos, existem outras listas de aparições que nem sempre coincidem entre si. Por exemplo, a lista preservada por Paulo na carta aos Coríntios é muito diferente. 1 Coríntios capítulo 15. Essa variedade mostra que no início os cristãos não se preocupavam em provar a ressurreição por meio de aparições. Para eles, a fé na ressurreição era tão evidente e viva que não tinha necessidade de provas. Uma pessoa tomando sol na praia não se preocupa em provar que o sol existe, porque uma pessoa bronzeada é uma prova clara da existência do Sol. As comunidades, com sua existência em meio ao imenso império, eram a prova viva da ressurreição. Listas de aparições começaram a aparecer bem mais tarde. Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. Ela vai anunciá-lo aos outros. Para vir ao mundo, Deus quis depender do ventre de uma jovem de 15 ou 16 anos chamada Maria de Nazaré. Para ser reconhecido vivo entre nós, ele quis depender do anúncio de uma mulher que havia sido liberta de 7 demônios, também chamada Maria, mas de Magdala. É por isso que ela foi chamada Maria Madalena. Mas os apóstolos não acreditaram nela. Marcos diz que Jesus apareceu pela primeira vez a Madalena. Na lista de aparições transmitida na carta aos Coríntios, não constam as aparições de Jesus às mulheres. Os primeiros cristãos tiveram dificuldade em acreditar no testemunho de mulheres. E sem muitos detalhes, Marcos refere-se a uma aparição de Jesus a 2 discípulos.
enquanto caminhavam para o campo. Provavelmente é o resumo da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, narrada por Lucas. Por isso, Jesus aparece aos 11 discípulos e os leva de volta, porque não acreditaram nas pessoas que o viram ressuscitado. Novamente, Marcos se refere à resistência dos discípulos em acreditar no testemunho daqueles que experimentaram a ressurreição de Jesus, provavelmente para ensinar 3 coisas. Em primeiro lugar, que a fé em Jesus passa pela fé nas pessoas que dele dão testemunho. Em segundo lugar, que ninguém desanime quando a dúvida ou a descrença nascem no coração. Em terceiro lugar, contrariar as críticas daqueles que diziam que os cristãos são ingênuos e aceitam qualquer notícia sem crítica, já que os 11 tiveram grande dificuldade em aceitar a verdade da ressurreição. O evangelho de hoje termina com um envio. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus lhes confere a missão de anunciar a boa nova a todos os povos. São Jorge. Em torno do século III, quando Diocleciano era imperador de Roma, havia nos domínios do seu vasto império um jovem soldado chamado Jorge. Filho de pais cristãos, Jorge aprendeu desde a sua infância a temer a Deus e a crer em Jesus como seu salvador pessoal. Nascido na antiga Capadócia, região que atualmente pertence à Turquia, Jorge mudou-se para a Palestina com a sua mãe após a morte do seu pai. Lá foi promovido a capitão do exército romano. Com a idade de 23 anos, passou a residir na corte imperial em Roma, exercendo altas funções. Nessa época, o imperador Diocleciano tinha planos de matar todos os cristãos. No dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião e afirmou que os ídolos adorados dos templos pagãos eram falsos deuses. O imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos. Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito em seu plano macabro, mandou degolar o jovem fiel servo de Jesus. Sua sepultura está na Lídia, cidade de São Jorge, perto de Jerusalém, na Palestina. É local de peregrinação, não sendo interrompida nem mesmo durante o período das cruzadas. Ele foi escolhido como padroeiro de Gênova, de várias cidades da Itália, da Espanha, Portugal, Lituânia, Inglaterra e uns 100 números de localidades no mundo. A devoção a São Jorge rapidamente tornou-se popular. Diz a lenda que São Jorge derrotou um pavoroso dragão, usando para isso sua fé em Jesus Cristo. São Jorge virou um símbolo de força e fé. Seu rito litúrgico é oficializado pela Igreja Católica. A festa acontece no dia 23 de abril, tanto no Ocidente como no Oriente. Deus Todo-Poderoso, vós nos protegeis pelos méritos e bênçãos de São Jorge. Fazei que este grande mártir, com sua couraça, sua espada e seu escudo, que representam a fé, a esperança e a caridade, esclareça a nossa inteligência, ilumine os nossos caminhos e fortaleça o nosso ânimo nas lutas da vida. Que ele nos alcance de vós a firmeza diante da vossa vontade contra as ciladas do mal, e assim, vencendo como São Jorge venceu, possamos triunfar convosco no céu e participar das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado e não deixe de curtir a sua família. Até amanhã.